Domênico, que fala da USP de São Paulo, militante da Liga Estratégia Revolucionária, de uma greve que se iniciou em 5 de maio, por conta essencialmente da quebra da isonomia salarial entre docentes e não docentes das 3 universidades estaduais paulistas. Nós vínhamos dialogando na perspectiva de apresentar para o reitor imposto por Serra, governador de São Paulo, as principais demandas dos trabalhadores da USP, e em fevereiro fomos surpreendidos com a quebra da isonomia. O reitor da USP deu um aumento de 6% aos docentes e não estendeu aos trabalhadores, e isso gerou um enorme inconformismo entre a categoria de funcionários, porque entendemos que foi um ataque não só econômico, mas também político ao funcionalismo, uma vez que foi quebrado um acordo já assinado desde 1991, então há quase 20 anos, onde os professores e funcionários tinham o mesmo índice de aumento. Entendemos que fomos tratados como trabalhadores de segunda categoria, no intuito mais amplo de querer estender para o conjunto do funcionalismo os ataques que já começam a se mostrar mais evidentes na Europa, no sentido de que a crise, que ainda não chega com tanta intensidade, já tem exemplos internacionais de como será descarregado aqui no nosso continente. Então, essa greve, a partir do dia 5 de maio, começou já razoavelmente forte e foi se estendendo ao longo do tempo, porque depois de 5 de maio, a primeira negociação ocorreu apenas no dia 11, onde os reitores foram categóricos em dizer que não estenderiam a isonomia. Com isso, a greve foi ganhando bastante adesão ao longo do mês de maio, também por um problema fundamental que nós passamos a partir do primeiro dia. Logo no primeiro dia de greve, o reitor João Grandino Rodas declarou que os dias não trabalhados não seriam pagos. E essa questão permeou a nossa luta até o momento em que se efetivou a ameaça do corte de ponto e mais de 1.000 trabalhadores tiveram seus salários praticamente zerados. Não receberam quase nada. São 1.000 pais e mães de família que não têm como sustentar seus filhos nesse último mês, num ataque nunca antes feito dentro da universidade. A greve ganhou adesão ao decorrer do mês nos campos do interior do estado, se massificou e se radicalizou no momento onde foi efetivo o corte do ponto, o corte do salário. Os trabalhadores resolveram em assembleia ocupar a reitoria da universidade até que esse problema seja resolvido, até que seja reaberta a discussão sobre a isonomia salarial, fechada desde o dia 18 de maio, e até que seja paga todos os dias não trabalhados. Nós estamos num momento difícil hoje, porque estamos chegando no final do semestre, as aulas irão acabar, mas os trabalhadores da USP continuam dando uma resposta de muita coragem, de muita combatividade, não permitindo que esse ataque passe, não retrocedendo da luta e desistindo de conquistar as suas reivindicações. E hoje, em mais uma assembleia, após um ato no portão da universidade, onde durante 2 horas nós trancamos a entrada principal da universidade, votamos de forma unânime pela continuidade da greve, pela reabertura de negociações, que foi sinalizada pelo reitor depois da nossa demonstração de força. Então, a greve na USP, ela afeta principalmente os setores de serviço, principalmente os trabalhadores da manutenção da universidade, do transporte interno da universidade, os companheiros que trabalham na jardinagem, nas áreas externas de corte de grama, tudo isso, e também os trabalhadores da Coordenadoria de Assistência Social, responsáveis pela moradia estudantil e também pelo restaurante universitário. São os trabalhadores que têm mais sobrecarga de trabalho, são os mais afetados. Mas também nas unidades de ensino, principalmente na Faculdade de Filosofia, na Escola de Comunicações, na Faculdade de Educação, a greve ela foi crescendo ao longo do tempo e essas unidades estão praticamente todas paradas. Também no interior, onde nós da LERC temos um peso importante de direção na Unesp,
Nós contamos com a solidariedade dos estudantes que ocuparam o diretório da universidade lá, com uma pauta em defesa da greve dos trabalhadores, pelo pagamento dos dias e pela recomposição da isonomia salarial. O problema que nós contamos do ponto de vista do isolamento, como eu vinha falando, é que, na verdade, nem a Associação de Docentes, representada no Fórum das 6, mas principalmente o Diretório Central de Estudantes, dirigido pelo PSOL, fez nenhuma mobilização no sentido de se aliar aos trabalhadores, muito pelo contrário. Todas as oportunidades e assembleias estudantis que aconteceram foram no sentido de colocar a culpa nos estudantes que não queriam saber de nada e que não queriam se mobilizar. A única coisa que o PSOL fez, através do Diretório Central, foi um congresso onde se votou que as assembleias estudantis precisam ter um quórum mínimo de 375 alunos para poder deliberar sobre qualquer coisa. Então, nesse sentido, foi uma deliberação que travou qualquer ação ativa dos estudantes. Ainda que nós tenhamos conseguido, como os militantes da LERC, da Juventude, tenham conseguido aprovar em assembleias a participação em atos em solidariedade aos trabalhadores, na verdade, os únicos atos que foram feitos, 2 atos que cortaram a Avenida Paulista, foram feitos por nós, pela Juventude da Liga Estratégia Revolucionária. No outro sentido, os companheiros do PSTU, representados que dirigem a ANEL, a Assembleia Nacional de Estudantes Livre, também teve uma política muito aquém da necessária, porque não passaram de apoios formais, não estiveram realmente em peso nos atos onde aconteceu negociação, nem nos piquetes dos trabalhadores. Ela não aconteceu, mas na última semana, a Conlutas vem se posicionando mais no sentido de unificar as lutas estaduais que estão em curso, unificando a luta das estaduais paulistas com a luta dos trabalhadores do judiciário estadual, que também estão em greve há mais de 50 dias e também sofrem com a ameaça do corte do ponto. E teve cobertura ampla da mídia, e inclusive o presidente Lula, sem citar a greve, falou que algumas greves atualmente são greves muito estranhas, diferentes das greves que ele viveu na década de 70, que o funcionalismo público tem que aprender a fazer greve, porque greve sem corte de salário é férias, e que greve é guerra e não férias. E que essas greves, com métodos de ocupação radicalizados e violentos, mais parecem a ação dos narcotraficantes dos morros do Rio de Janeiro. Uma declaração que não citou o nome da greve da USP, mas com certeza se dirigia a ela, porque é a greve mais radicalizada que está ocorrendo no país no momento, num cenário político de pacifismo, de conformismo social, onde a classe média, inclusive setores dos trabalhadores, vem consumindo a partir do último ciclo de crescimento ainda vigente no país, mas que obrigou, inclusive, o presidente a ser duro na linha política em relação aos métodos que nós estamos resgatando, na verdade, que o presidente esqueceu que foram métodos utilizados pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na década de 70 e que deu origem ao Partido dos Trabalhadores, hoje um partido de burgueses.